gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Quero te convidar agora a compartilhar o link desta pregação para que outros possam ouvir do amor de Deus, ter uma palavra de conforto, consolo, em nome de Jesus. Vamos orar? Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Vamos colocar esse momento diante de Deus. Pai querido e amado, nós louvamos o teu nome, bendizemos o Senhor e declaramos que toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti. Desde já, Senhor, toma as nossas mentes, cativa ao Teu trono, que possamos sempre ter e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nesta hora, Senhor, que os nossos corações também se conectem ao Teu coração, que cada palavra, ó Pai, que for mencionada, venha como rema, venha como revelação, venha como um dunamis em cada um de nós. Ah, Senhor, peço ao Teu Espírito Santo que conduza esta pregação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu coloquei o tema desta mensagem, acalma-te. Se você for ver, ela está no imperativo. E eu quero nesta hora já declarar sobre o teu coração, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, o acalmar vindo do próprio Deus. Eu queria ler nesta noite, começar com esse texto de Marcos. Ele é um texto muito conhecido, mas eu quero trazer novamente a você Marcos 6, no verso 45. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, ele anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Esse é um texto muito conhecido por nós, conhecido no meio evangélico, como Jesus andando sobre as águas. Mas eu queria mostrar um pouquinho algumas nuances desse texto. Ele começa dizendo que Jesus compeliu. Este verbo ele tem muito a ver com mandar, com ordenar. Jesus, você bem conhece, não era do caráter de Jesus estar dando ordens, mas ele era um líder amoroso, que liderava pelo amor, que era persuasivo, mas nunca imperativo e mandando a ponto de dizer assim: olha, eu quero que vocês vão para lá. E é isso que esse texto diz. Enquanto ele mandava os discípulos adiante, ele despedia a multidão. Mas da mesma forma que Jesus estava aqui mandando aqueles homens, aqueles discípulos, eu tenho certeza que ele queria algo da parte daqueles homens. Há um ensinamento por detrás de tudo isso. Essa maneira intencional, imperativa, queria trazer algum ensinamento. Da mesma forma que o texto e o tema que eu pus é acalma-te. De uma maneira imperativa, intencional, eu quero que hoje o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Os discípulos, eles não precisavam passar por mais nenhuma tempestade. Se nós observarmos, essa é uma das tempestades, mas antes desse texto, num livro, nos versos anteriores, nos capítulos anteriores,
eles já haviam passado por uma tempestade. Ou seja, não era isso que Jesus estava querendo ensinar para aqueles homens. Eles eram homens experientes, homens que pescavam, homens que iam de madrugada para alto mar. Então não era isso o ensinamento. E qual seria o ensinamento de Jesus para aqueles homens? Mas antes disso, eu quero que você volte comigo para o mesmo livro de Marcos, no capítulo 4, no verso 35, como eu disse anteriormente, Jesus já havia vivenciado junto com aqueles homens uma tempestade. Marcos 4, 35. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Repete comigo assim: tempestade, água, mar revolto, ondas arremessando de um lado para o outro, vento contrário. Deu para imaginar essa cena? Era isso que aqueles discípulos estavam vivenciando. No verso 38 diz: E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos ou morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é outra passagem muito interessante. Jesus está descansando em meio à tempestade. E os discípulos chegam e acordam Jesus e falam: Mestre, o senhor não vai se importar? Nós estamos morrendo. E Jesus imediatamente levanta e declara: Vento, acalma-te, emudece-te. Basta uma palavra de Deus, basta uma palavra de Jesus. E o vento cessou. E aqueles homens vivenciaram, em meio à tempestade, um grande milagre. Mas o que eu quero te mostrar na noite de hoje é que naquele momento eles adquiriram um conhecimento, mas um conhecimento sem experiências, porque naquele momento Jesus estava no barco. E naquele momento onde Jesus está no barco, eles gritaram por socorro e Jesus os atendeu, porque Jesus estava ali no meio, vivenciando aquele problema. Agora, conhecimento sem experiência é somente teoria. O que é que nós estamos vivendo como conhecimento sem experiência e não estamos vivenciando o que realmente precisamos vivenciar e vira somente uma teoria, nada prático? Nessa passagem, Jesus também está ensinando algo àqueles homens. Como eu disse, eles já haviam passado por outras tempestades. Nessa, ele fala: Ei, vocês são homens de pequena fé. Jesus estava trabalhando na fé daqueles homens. Estava trabalhando no eu não vejo, mas eu creio. Era isso que Jesus estava trabalhando ali. Mas eles precisavam aprender algo mais. Por isso que nessa segunda passagem que eu li de Marcos 6, volta lá para aquele texto de Marcos 6, e é aqui que eu quero trazer algo de revelação para o teu coração. Quando Jesus,
Ele está aqui no meio da tempestade. Eles estão no meio da tempestade porque Jesus ordenou: vai para o outro lado. Eu vou ficar aqui despedindo a multidão. Escute, Jesus não está no barco. Jesus sabia que eles iriam passar por tempestade. Jesus sabia que o medo iria assolá-lo. Traumas poderiam acontecer. Nesse caso, Jesus não estava dentro do barco, mas Jesus, ele nos vê, mesmo que nós não o vejamos dentro do barco. Repete assim comigo: nem sempre veremos Jesus dentro do nosso barco, mas Jesus sempre nos verá. Oh, aleluia! Queridos, eu não sei que tempestade você está passando. Creia que mesmo que você não veja Jesus dentro do barco, Ele está te vendo. Muitas vezes temos a dificuldade de não ver Jesus no barco e nos desesperar. Mas eu quero te dizer que nós devemos crer, com a nossa fé, acreditar que Ele vela, zela, ama, nos guarda todos os dias das nossas vidas. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? A tempestade, ela vem, e antes a solução estava dentro do barco, no capítulo 4. Mas agora, no capítulo 6, a solução não estava ali com eles. Jesus estava fora do barco. Imagina você, vento contrário, mar revolto, barco sacudindo. Procura Jesus e ele não está. Antes, eles procuraram Jesus, acordaram Jesus e Jesus deu uma ordem: vento, fica quieto. Mas e agora? O que iria acontecer com aqueles homens? Diante de uma tempestade, Jesus fora do barco. Volta comigo em Marcos 6, no verso 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, ou seja, madrugada, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Você sabe por que eles gritaram quando viram uma sombra, alguma coisa se movendo no mar? Eles não puderam pensar: é Jesus que veio nos salvar. Porque dentro deles, eles queriam Jesus dentro do barco. Quero te dizer uma coisa, meu querido, minha querida. Quando pensamos, imaginamos como Deus deve agir, nós somos surpreendidos. Porque Deus é soberano e Ele age como Ele quer, quando Ele quer, na forma que Ele quer. Não é? A gente tenta colocar Deus numa caixinha e Deus, Ele é além disso tudo. Nesse caso, Ele não acalmou a tempestade para andar sobre ela. Se você for ver, ali ainda havia tempestade. E Jesus, mesmo assim, andou por sobre o mar em tempestade. Em mar revolto. Quero dizer para você na noite de hoje, você tem vivenciado tempestade? Parece que Jesus não está no seu barco? Aprenda com esta lição. Ele vai ao teu socorro. Mesmo que você ainda veja tudo meio que tumultuado, bagunçado, vento batendo para lá e para cá, o barco enchendo de água, Jesus vai ao teu socorro. No verso 50 diz assim: pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
Em outra versão, eu posso dizer assim: acalme-se, sou eu, não temam. Percebe que mais uma vez Jesus vem acalmando, mas diferente da primeira situação, onde Jesus acalmou o vento, nesse momento Jesus acalma o coração atribulado, o coração angustiado, o coração temeroso. Ei, discípulos, sou eu, acalme-se. Há uma grande lição aqui para nós. Primeiro, Jesus acalmou uma tempestade. Segundo, Jesus acalmou os corações desesperados em meio à tempestade. Ah, querido, eu não sei o que você tem passado. Acalma-te. Acalma-te. Como está o seu coração? Jesus já disse: eu já ordenei uma vez que cessasse a tempestade. Agora que cesse a turbulência do seu coração. Acalme-se. Acalma-te. Sou eu. E eu posso dizer que sou eu é o mesmo eu sou do princípio. É o mesmo eu sou que apareceu naquela sarça ardente quando Moisés chegou perto dele. E aquela sarça, naquele meio, aquela sarça, o próprio Deus disse: eu sou. Eu sou é aquele que é atemporal, aquele que não está sujeito ao tempo. Ele quem criou o tempo, é aquele que é soberano, onde tudo está no seu controle, nada fugiu do controle dele. É aquele que é Senhor, aquele que é Rei, mas que se despe, se tira a sua glória, se sujeita a um corpo carnal por amor a mim e por amor a você. Ele entra na história de mentirosos, covardes, adúlteros, bêbados, assassinos, corruptos, alcançando a todos com seu amor e com a sua graça. O eu sou, mais uma vez, paira sobre a face das águas e te diz: acalma-te. Acalma-te, tempestade. Acalma-te, coração turbulento. Tudo vai passar. Permita que ele suba no seu barco, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Queria que você fechasse os teus olhos. Vai colocando a sua vida, o seu momento com Deus. Vai colocando as suas dificuldades, anseios, tudo que passa no seu coração. Hoje ele diz para você: acalma-te. Amém? Pai querido e amado, nós louvamos o teu nome. Bendizemos o Senhor. Cremos que o Senhor está no controle. Como disse aqui na tua palavra, o Senhor hoje se apresenta a nós como grande eu sou. Deus, em nome de Jesus, que os nossos problemas, que a nossa tempestade pessoal, financeira, familiar, Deus, que qualquer que seja o fator desta tempestade, que a gente possa acreditar que o Senhor está dizendo: acalma-te, não só para a tempestade, mas para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu quero, em nome de Jesus, te convidar para o dia 27 agora, domingo. Nós estaremos não mais na Smart Center, estaremos na Nabuco de Araújo, 303, às 19 horas. Preste atenção, 19 horas. Ali celebraremos com alegria tudo que o Senhor tem feito por nós. Ainda não é a nossa inauguração,
mas já vai ser um tempo de estarmos consagrando aquele lugar ao Senhor Jesus. Amém? Eu te espero lá em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.